Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Essa é uma live que ela vai estar no YouTube, uma live de bastante informação sobre uma pergunta que eu realizei há pouquinho no Instagram sobre carnes. Quais carnes podem ser oferecidas para o bebê, para a criança, independente da idade? Claro que respeitando os sinais de prontidão desse bebê a partir dos 6 meses. Assim a gente consegue garantir qualidade e segurança na alimentação infantil. Sejam todos muito bem-vindos, então, e essa live vai fazer parte do programa Escolhas de um Paladar do meu canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá, o link tá ali na bio e vamos fazer parte que toda semana vai ter vídeo novo lá no canal, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas e vamos falar sobre um assunto bastante importante aqui. E o assunto vai ser: qual carne posso oferecer para o meu bebê? Tem alguma carne que eu não posso oferecer, que seja prejudicial para a criança? Sejam bem-vindas, eu sou Cíntia Fiore, para quem ainda não me conhece, sou nutricionista infantil e bora lá então falar sobre esse assunto. Então, em relação às carnes, todas as carnes podem ser oferecidas para o bebê desde os 6 meses. Como é que a gente vai escolher uma carne de qualidade? Como que a gente pode inserir uma carne na alimentação? Sendo que é um grande mito achar que a carne não pode ser oferecida ou que algum determinado tipo de carne não pode ser oferecida na alimentação infantil devido à alergia, devido a alguns outros fatores em que existe aí. Por exemplo, carne de peixe, carne de porco, posso oferecer? Com que idade? Como é que eu vou saber da segurança alimentar sobre isso? Como é que eu vou saber dos riscos de alergia, né, que essa carne, por exemplo, pode dar? Então, vamos lá falar sobre isso, né? Quando eu perguntei, né, na caixinha do Instagram sobre quais carnes vocês não ofereceram para o bebê de vocês ainda, ou por medo, ou por receio, ou porque acham que pode ter risco de alergia, ou mesmo por uma conduta de algum profissional que disse, não oferece porco, carne de porco, ou não oferece peixe até tal idade, né? Às vezes existe essa conduta, muitas vezes, e a maioria respondeu carnes como porco. Foi unânime, cerca de 90% das pessoas responderam que não ofereceram carne suína para o bebê por medo, por risco de alergia, por N motivos. O segundo tipo de carne foi que não ofereceram camarão e peixes, né, de diversas formas que incluíam todos os tipos de peixes. Tilápia, sardinha, enfim, foi várias respostas em relação a peixe. E camarão também. Então, e outro tipo de carne que eu até anotei, deixa eu ver onde é que tá minha colinha, foi carne de bode, rã, entre outras. Então, essas foram as que mais foram prevalentes no sentido da mãe não querer oferecer por medo ou por uma conduta de algum profissional que disse, não oferece carne de tal carne até tal idade. E mesmo por achar, né, por um mito, por achar, eu não vou oferecer porque o meu bebê pode engasgar. Então, gente, a rigor, se a gente não tem uma criança que foi determinada, não foi pré-diagnosticada com alguma alergia prévia, por exemplo, a mãe tem alergia à carne suína, talvez essa criança tenha sim um aumento no risco de alergia à carne suína, né, a carne de porco, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Eu posso, né, aqui em casa a gente, vamos supor, não come carne de porco. Se eu tenho alergia, pode ser que o meu filho sim tenha um aumento na chance de alergia. Isso é uma verdade. Desde que exista essa tendência maior de que eu sei que alguém tem alergia. Por exemplo, camarão. Existe um mito muito grande de que não oferece camarão porque vai dar alergia. Gente, mesmo a criança tendo uma alergia previamente diagnosticada, vamos supor, ela tem a PLV, é uma criança que tem alergia ao leite de vaca. Essa criança, ela tem sim um aumento na chance de alergia de outros alimentos com maior potencial de alergia, como ovo, camarão, glúten,
outros alimentos aqui inseridos também, mas quer dizer que essa criança que já tem alergia à proteína do leite de vaca, quer dizer que 100% ela vai ter alergia a determinados alimentos, outros alimentos? Não quer dizer, tá? Então vocês não podem sair restringindo alimentos desse bebê por achar que ele certamente vai ter alergia. Isso não é uma informação correta, certo? Então vocês precisam avaliar com o profissional que acompanha vocês, esse bebê que já tem uma alergia previamente diagnosticada, avaliar, ó, eu vou deixar para oferecer os alimentos com menor potencial de alergia para esse meu bebê. Por exemplo, carnes, eu vou começar a oferecer pelo frango, carne de boi, carne de vaca. Depois eu vou avançando a oferta desse alimento, das carnes e ovos, até eu chegar, por exemplo, deixar o peixe por último. Mas a gente não vai deixar de oferecer uma gama diferente de alimentos por eu achar que esse meu bebê pode ter uma reação alérgica, certo? Então, de forma geral, né, o que eu falei de crianças com alergia previamente diagnosticadas, e aquela criança que não teve nenhuma reação alérgica, mamou no peito ou toma fórmula infantil na impossibilidade do leite materno, e esse bebê não teve nenhuma reação alérgica previamente diagnosticada. Eu posso sim te oferecer carne de porco, que foi uma das carnes que a maioria não ofereceu ainda. Pode, gente, claro que sim. Independente que seja de porco, de frango, de gado, seja a carne que for, vocês sempre vão tomar o cuidado com o quê? Com a qualidade dessa carne. Vai ter que ter o registro ali na embalagem da qualidade dessa carne que vocês estão oferecendo, que vocês estão comprando. E o risco não é só para criança, é para os adultos também. Carnes, o que vocês vão ter o cuidado? Uma carne muito bem passada, muito bem assada ou muito bem grelhada. Vocês vão ter o cuidado de não oferecer carne crua para criança, tá? Isso é uma recomendação, sim. Porque aí eu tenho a questão do risco, né, de contaminação. Então, no momento em que eu exponho essa criança a uma carne com uma procedência boa, que eu sei que tem o registro lá da Anvisa, que tem o registro de qualidade, que eu saiba fazer essa carne assada e que eu não vou deixar ela crua, eu posso oferecer para o bebê, tá? Vocês não precisam privar essa criança de carne de porco, certo? Tem algumas famílias que têm histórico alimentar. Eu recebi 2 ou 3, acho que foram 3 respostas de eu tenho histórico, eu tenho alergia à carne de porco, então eu não vou oferecer para o meu bebê, tá tudo bem. Porque essa criança sim pode ter um aumento na chance de ter uma reação alérgica à carne de porco, porque a mãe de primeiro grau, então parentesco de primeiro grau, teve uma reação e a criança pode vir sim a ter, tá? Peixes, também, gente, desde os 6 meses, não precisa privar essa criança. Rã, bode, cordeiro, né, que foram as carnes que não ofereceram. Ah, mas aqui a gente não come cordeiro, a gente não tem hábito de comer rã. Tá tudo bem, não precisa ter que oferecer. É só um esclarecimento de que, eu tive a oportunidade de oferecer rã pro meu bebê, porque a gente comeu rã, a gente tem o hábito de comer rã, tá? Eu vou oferecer pro meu bebê sem problema nenhum, tá? Então você tem que entender que essa gama, essa diversidade alimentar, ela pode e deve fazer parte da cultura alimentar do bebê, assim como vocês vêm trazendo essa cultura alimentar pro filho de vocês. A criança vai ser um espelho do que vocês oferecem para ela, tá? Então vocês não precisam privar. O que eu vejo muito erro aí? Vamos falar agora de corte e consistência. A gente já falou então que todos os tipos de carnes podem ser oferecidas para o bebê. Vou falar em relação ao que são os erros muito comuns que eu vejo por aí. Colocar a carne para fazer, grelhar, assar, enfim, e depois triturar essa carne. Passar no processador ou triturar, deixar essa carne, né, numa consistência de papa. Gente, isso não é uma recomendação correta, bem pelo contrário, é uma recomendação completamente errada. O bebê de vocês não vai ter um aumento no risco de engasgo se vocês oferecerem um alimento correto, no formato corte correto. Por exemplo, vou fazer uma carne de panela e vou oferecer ela desfiada, com um pouquinho de molho. Vocês podem oferecer tranquilamente, desfiada, pequenininha.
Vocês não precisam ter que triturar essa carne para ficar amassadinha no formato de papa de bolo alimentar. Não façam isso. Nem com carne de vermelha, de gado, nem com carne de peixe, nem com outro tipo de carne, tá? Não façam isso porque não tem a mínima necessidade. Então, ou vocês vão lá com o bebezinho de 6 meses, 7 meses, 8 meses, até não ter um movimento de pinça, que ele consegue pegar, por exemplo, um grão de feijão, dependendo da habilidade motora, vocês vão oferecer essa carne desfiadinha para o bebê, ou mesmo vão oferecer a carne num formato maior para esse bebê segurar com preensão palmar, tá? Tipo um bastão, formato de bastãozinho assim. A fibra da carne, vamos supor que essa fibra dessa carne vermelha, um bife, seja assim a fibra dela, vocês vão cortar a carne ao contrário, tá? Porque se o bebê aí vocês vão cortar o tamanho de 5 a 7 centímetros, com 2 dedos de largura, o tamanho da carninha de um bifinho para grelhar esse bifinho pro bebê, para que o bebê consiga segurar com a mãozinha e tire um pedaço menorzinho, porque tá o corte da carne para oferecer pro bebê tá contra a fibra, tá? Então o corte da carne tem que ser contra a fibra. Isso para qualquer carne, seja peixe, seja porco, seja frango, seja qualquer tipo de carne, tá? Combinado? Então, esse é um corte que vocês precisam cuidar muito, sim, precisa cuidar, porque se o bebê tirar um pedaço, se o corte da carne estiver a favor da fibra, o bebê vai tirar um pedaço comprido e não vai conseguir lidar com ele dentro da boquinha. Parte, né, do fio, né, da fibra da carne vai ficar na garganta, parte dentro da boca e o bebê não vai conseguir, nem com reflexo de gag, expulsar esse alimento e também não vai conseguir engolir, vai se dar mal, vai ficar irritado, não vai conseguir se desvencilhar e vocês vão precisar fazer a manobra de desengasgo porque a criança não está conseguindo se desvencilhar daquele alimento, tá? Pode sim, com o bebê que tá com o alimento dentro da boquinha, tá conseguindo lateralizar esse alimento com a linguinha, tá conseguindo fazer o processo de habilidade mastigatória bem eficiente, pode ser que esse bebê tenha o gag mesmo com 10 meses, 11 meses, 12 meses. Lembrar que o gag, o reflexo de gag é um reflexo protetor contra o real engasgo. Pode ser que ele até vomite, né? Faça um vômito precedido de vômito esse gag, reflexo de gag. E tá tudo certo, né? Porque o esforço para expulsar esse alimento tá ativando essa musculatura e faz com que esse alimento volte, muitas vezes pelo excesso de esforço, tenha vômito precedido, tá? Então, o reflexo de gag sendo ativado, o bebê conseguiu expulsar essa carne, expulsar esse alimento, evitem de colocar o dedo dentro da boca do bebê. Se vocês estão vendo, o bebê não consegue, não gosta de estar com a carninha, mesmo que um pedacinho dentro da boquinha, a tendência muitas vezes é de colocar o dedo dentro da boca para tirar o alimento. Pode ser que vocês empurrem essa carne lá pro fundo da garganta, aí a criança sim pode ter um real engasgo sendo provocado pela manipulação do cuidador. Então, evitem fazer isso. Quando vocês estão vendo que o bebê tá tendo um reflexo de gag, o bebê tá respirando, ele não tá engasgado, existe passagem de ar, existe volume, o bebê está tendo uma ânsia, né, que é o reflexo protetor. Vocês não precisam intervir. Claro que é a diferença para o real engasgo? O real engasgo existe uma obstrução da via aérea superior. Existe algo que está obstruindo a garganta, né? A via aérea superior. Então não existe passagem de ar. O bebê fica sem som nenhum, ele não emite som. Ele fica paralisado, começa a mudar a coloração, fica mais vermelho, depois fica roxeado. E sim, vocês têm que intervir com a manobra de Heimlich, que é a manobra de desengasgo, tá? Claro, né, gente, vocês precisam de orientação dentro. Se tiver alguma aluna minha aqui, dentro do meu curso de introdução alimentar do MBS, existe todo o protocolo direitinho de cortes, texturas, receitas, pra gente, obviamente, evitar a chance, né, de ter o real engasgo, e também a manobra de Heimlich através da Gabriela Lopes, que é uma enfermeira neonatologista, ensinando passo a passo de como fazer tudo, tá, gente? Então, independente de qualquer coisa, vocês precisam saber a manobra de desengasgo. A criança pode pegar um brinquedo que tá aqui na frente, colocar na boca e engasgar, tá? Vocês não podem brincar com isso, porque isso é um assunto muito mais sério do que vocês
possam imaginar. Então a gente vai tirar todas as chances que tenha, né, de ter um real engasgo, né, mas a gente nunca vai trabalhar com a hipótese nula disso, certo? Uma outra forma de oferecer carne que vocês podem fazer é um formato de hamburguinho ou croquete. Eu posso oferecer uma carne de porco, por exemplo, macia, e colocar um pouquinho de batata picadinha, né, uma batata picadinha, e fazer essa carne de porco molhadinha, bem assada, mas molhadinha, e fazer, por exemplo, um croquete. Posso amassar a batata, fazer um purê de batata, colocar a carne de porco e fazer tipo um croquete. Dá para adicionar ovo e farinha e fazer no formatinho de croquete e assar essa carne. Pode ser uma outra forma de apresentação, se, por exemplo, o bebê não aceita a colher. Né? Tem muitos bebês que não aceitam alimentos oferecidos na colher, ou aceitam o alimento da mão do cuidador, ou eles mesmos querem pegar esse alimento. Não tem nada de errado nisso. A gente está sentindo que esse bebê quer autonomia, né? Então, vocês podem colocar também em volta, né, dessa carne farofa de castanha, né? Farofa, né? Nunca castanha inteira, ou castanha de caju, ou a castanha, né, do Brasil, que é a castanha do Pará, no formato inteiro, né? Sempre o formato de farofa ou pasta, para que eu consiga fazer, deixar ela empanada, né? Vamos dizer assim, para que a criança consiga segurar, tá? Então, quando a gente pensa, né, nesses tipos de erros, vamos dizer assim, de processar a carne, colocar carne, misturar carne dentro de um alimento, no início da alimentação, é comum uma criança cuspir um alimento. E o que remete diretamente para a mãe, né, o cuidador? Ah, ela não gosta de carne, ela não consegue mastigar a carne. Só que nunca esqueçam, a carne, a batata, a fruta, seja o alimento que for, a criança está aprendendo a mastigar. Quando a criança está aprendendo a mastigar, é comum que o cuspir, o colocar para fora, talvez isso seja comum nos primeiros meses, porque a criança está aprendendo. É um grande treino a mastigação. Mastigação não é algo intuitivo, que a criança começa a oferecer o alimento, a criança já sabe. Então, nada de deixar esse alimento, mesmo a batata, nada de deixar somente purês para as crianças, nada de misturar os alimentos todos juntos. Sempre os alimentos separadinhos para que essa criança conheça e reconheça e evolua a mastigação. A criança precisa aprender a treinar essa musculatura orofacial para que ela não tenha atraso na fala, não tenha atraso nesse avanço da mastigação. Há pouquinho eu gravei um vídeo sobre janela de oportunidades para avanço da mastigação, tá lá no YouTube. Esse vídeo, muito bacana, porque existe muito que, gente, eu pego diariamente. Eu tava atendendo, hoje eu atendi 3 casos, 2 deles eram sobre dificuldade de mastigação, porque essa criança tava até há pouquinho com carne triturada, batata triturada, brócolis triturado, tudo misturado. E a gente precisa desmembrar esse tipo de alimento, brócolis do seu jeito como ele é, mas eu não posso também partir do dia para a noite separar os alimentos da alimentos inteiros, sendo que essa criança talvez não aceite, porque ela não está acostumada. Então a gente, querendo ou não, existem muitos casos que, claro, com uma informação errada, a mãe, o cuidador foram oferecendo o alimento do jeito que a criança comia, ou ligava a televisão, misturava tudo para que a criança comesse volume alimentar, comesse os alimentos todos misturados, pelo menos na cabeça da mãe que quer nutrir, que quer cuidar. E não tem nada de errado nisso, no sentido de pensar que ela quer nutrir, pensar que ela quer cuidar. É claro, só que no momento em que vocês sabem que isso não é o certo, vocês que estão aqui sabem que isso não é ok, que é errado, vai prejudicar o avanço da habilidade mastigatória dessa criança. E o problema lá na frente vai ser bem pior. Criança com recusa alimentar, seletividade alimentar, evoluindo possivelmente para uma dificuldade alimentar, que aí vai ter que ir para terapia alimentar e aí fazer um longo tratamento, né? Aí para aprender a fazer esse desenvolvimento da mastigação, tá? Então, gente, muito cuidado com informações muitas vezes erradas, que a gente sabe que pode prejudicar enormemente essa criança, tá? Sejam bem-vindas, gente, vocês que estão aqui.
Então, qual que é o melhor momento para oferecer carnes, né? É uma das coisas muito comuns, assim. Cíntia, então quer dizer que desde os 6 meses, sim. Então, vamos lá. Quando eu falo, né, com as minhas alunas, dentro do Mamães e Bebês Satisfeitos, já temos mais de 6.000 famílias, né? Bebês, famílias aí que eu oriento esses últimos anos aí, esses últimos 5 anos. O que acontece, gente? Quando a mãe vai bem orientada para alimentação, para introdução alimentar, a gente vê nitidamente uma grande evolução dessa mãe em oferecer, em ter coragem de bater no peito e dizer, ó, eu já ofereci brócolis, quiabo, berinjela, aipo, já ofereci feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, carnes de todos os tipos. Meu bebê já conhece salmão, já conhece filé de tilápia, já conhece frango, já conhece guisadinho, carne moída. Eu sinto isso diariamente, porque existe essa coragem, né? Existe essa abundância de dizer, ó, eu sei porque eu tô bem instruída. E isso é uma grande varia para a segurança materna. Porque quando eu sei que isso é seguro, que eu sei que isso é bacana, que eu sei que eu vou estar tendo muitos ganhos na alimentação do meu filho, que eu vou ter sim uma criança que come de tudo, eu não vou ter uma criança que recusa tudo que é alimento, uma criança com dificuldades alimentares, que a introdução alimentar, gente, que vai dos 6 aos 24 meses, ela é um marco importantíssimo para a gente ter crianças que comam de tudo, sem recusas, grandes recusas alimentares. O que eu recebi essa semana de mensagens, e obviamente que eu vou tentar ajudar o máximo possível essas mães, é: por que o meu bebê chegou com 1 aninho e parou de comer, não aceita nenhuma fruta? É normal? Não, não é normal. Porque existe um momento em que a criança passa, a partir dos 12 meses, para a segunda fase da introdução alimentar, sim. A criança começa a caminhar, a criança começa num processo de mais autonomia. Mas é normal ela parar de comer total? Não é normal. Precisa ver o que está acontecendo para poder agir no momento certo, para que eu entenda, opa, deixa eu ver onde é que eu vou agir com ela aqui para aumentar essa gama de frutas e não achar que isso vai passar, porque não vai passar sozinha. Precisa agir, né? Então, assim, quanto mais tipos diferentes, hoje eu fiz um lá no Reels em relação ao gengibre. Posso oferecer gengibre para o meu bebê? Com certeza, pode temperar carnes de peixe com gengibre, por exemplo, né? E posso temperar. E falando em temperos das carnes, vocês podem, então, nada de sal até os 12 meses, não tem necessidade alguma. Quando a gente pensa, vamos supor, num bife, vamos pensar num bife de gado aqui, tá? Um filezinho de gado. Eu posso oferecer esse bifinho, posso colocar azeite, né, para fazer um bifinho refogado, grelhadinho, bem passado. Posso e devo deixar ele úmido, né? Não deixem seco esse alimento, senão dificulta para a criança fazer a lateralidade de língua, rotação mandibular. Então, vocês podem grelhar e refogar cebola, alho, orégano, alecrim, manjericão, manjerona. Gente, temperos naturais de horta, desidratados, vocês podem utilizar tranquilamente. O único cuidado que você tem que ter é ler o rótulo desse alimento. Por exemplo, vou lá comprar orégano. Olhem lá atrás se nos ingredientes diz somente orégano. Tem alguns que vão ter corantes, sei lá, vários nomes aqui que não precisa estar dentro desse tipo de tempero. Então cuidem, né? Cuidem, não vão utilizar esses caldo de carne, caldo de galinha da vida de mercado, que é riquíssimo, né, em sódio, certo? Então o problema do sal, na realidade, vocês têm que cuidar, é o sódio, né? O NaCl, o problema aqui para criança, enfim, que não tem essa necessidade, né, de forma precoce de inserir sal na alimentação, tá? Então, podem utilizar temperos naturais, temperos desidratados tranquilamente no alimento das carnes. Podem utilizar, por exemplo, vocês podem colocar frango para assar coxa sobre coxa, tulipa, vários tipos, por exemplo, para assar no forno e colocar batatas para assar junto, cenoura para assar junto com essa carne. Vai soltar uma aguinha, né, aquela no forno da própria desidratação do legume, que vai ajudar a hidratar essa carne, é muito bem-vindo. Eu adoro fazer carne assada, por exemplo, e colocar cebola, alho, batata, cenoura,
berinjela, fica maravilhoso e os legumes estão sendo assados junto com a carne. Então é muito, muito, muito bacana, tá? Vocês podem então usar e abusar da imaginação em relação a tipos de temperos naturais para essas carnes. A carne não precisa ficar sem gosto, né? Porque pro nosso paladar, como é que eu vou comer uma carne sem sal? Né? É estranho, é bastante estranho, sim. Mas pro bebê que tem o paladar completamente limpo de qualquer vício, de qualquer, né, preparação prévia, ele não conhece. Então, para criança, um tempero natural já tá de bom tamanho, maravilhoso, né? Um churrasco, posso oferecer churrasco pro bebê? Com certeza. Pode oferecer, fazer churrasco para a família, coloca um pedaço de churrasco lá pro bebê também. Vão assar legumes, oferece pro bebê esses legumes assados junto com o churrasco, tá? Então isso é bem bacana para que vocês consigam evoluir junto com esse bebezinho de vocês, que ele consiga também, e vocês fiquem tranquilos que vocês estão fazendo o papel certo de vocês, tá? Vocês têm algum exemplo de alguém que vocês saibam que triturava, ou vocês mesmos já fizeram isso em triturar carne? Eu dei carne pro Alonso, tô lembrando agora, lembro que a primeira vez foi no almoço. Vocês já ofereceram carne pro bebê de vocês? E me falem a idade do bebê de vocês aqui. Lembro que eu ofereci carne pro Alonso no almoço. E foi carne vermelha, foi bifinho. Lembro que eu ofereci desfiadinho pra ele, assim. Nossa, ele adorou, bem úmida, né? Deixei bem úmida, junto com caldinho. Coloquei o caldinho do bife, fui molhando e oferecendo pra ele. A Arliana ofereceu carne moída, né? E como é que tu ofereceu? Ela direto e o teu bebê aceitou? Cuide com a carne moída pra não deixar ela muito seca. Às vezes o bebê fica com aquela carne pra lá e pra cá e não consegue ajustar o alimento dentro da boquinha e acaba cuspindo muito, muito, muito. Não que seja errado cuspir, como eu falei pra vocês. Tá tudo bem a criança cuspir. Mas se vocês veem que aquela carne, por exemplo, aquela bolinha da carne moída tá muito seca, fica pra lá e pra cá na boquinha, eles não conseguem fazer o bolo alimentar dentro da boquinha. Tá com 9 meses. Vocês podem fazer algumas perguntas agora, tá, gente? Deixei mais pro final as perguntas pra gente ir ajustando. Carne moída da sopinha. Uhum. E que idade tem tua bebê, Conceição? Tu pode oferecer, Conceição, cuidar, né, com excesso de sopinha. E começar a oferecer o que existe na sopa separado, tá? A Luana Grace, qual é o método de alimentação que você indicaria? Sem sombra de dúvida, a resposta mais assertiva que eu posso te dar é o método MBS, que é de Mamães e Bebês Satisfeitos, que é o meu método de introdução alimentar. Dele, o que acontece? Por que eu tô dizendo que é o melhor? Não tenho a menor dúvida disso. Dele eu contemplo tanto o BLW, Baby Led Weaning, tanto introdução alimentar tradicional e tanto introdução alimentar participativa. Eu ensino, Luane, como identificar no bebê qual o melhor método pro teu bebê. Não existe o melhor método, existe o método que se adequa ao bebê e à mãe, tá? Então, sem dúvida nenhuma, o MBS, que vai te ensinar e te pegar na mão para te levar a identificar qual o melhor pro teu bebê. A Sabrina ofereceu frango pro bebê, é legal, carne moída. 9 meses, carne moída refogada com alho e azeite, bacana, isso aí, ótimo. E Ana, 8 meses, não gosta de sopa, será porque eu sempre dei separado? Ele estava doentinho, minha mãe fez uma canja e ele rejeitou. Vou te dizer, Ana, tem crianças que não gostam da textura de sopa. O meu filho foi um que nunca gostou, tá? Hoje em dia, às vezes, se tem, que é muito raro eu fazer, não que eu não gosto, que eu adoro sopa, mas tem crianças que não gostam, né? E não tem nada, e tá tudo bem,
Pode ser porque tu deu separado e é o que ele conhece, e é melhor. A criança conhecer os alimentos separados do que tudo misturado num único caldo, tá? Patrícia, já ofereci carne, minha bebê só fica chupando, ela tem 7... Sim. Patrícia, o que tem que cuidar é isso que eu falei lá no início, não sei se você estava no início, né? Os alimentos, ela perguntou se é normal o bebê de 7 meses ficar somente chupando a carne. É normal, sim, porque eles não entendem muito, né? Tu oferece, eles ficam chupando. Se o corte da carne tá correto, talvez ela com a gengiva, ela puxe um fiozinho pequenininho da carne. Por isso a importância de fazer o corte correto da carne, né? Muitas vezes, se ela tá no corte a favor da fibra, essa carne, talvez o bebê fique tentando e não consiga tirar um pedacinho. Então tem que só se certificar se ela tá no corte correto, essa carne. Michele, ofertei desde os 7 meses. Hoje ele tem 1 ano e mastiga perfeitamente até churrasco. Perfeito, muito bem. Ai, Michele, eu não acredito que tá com 1 aninho já. Me manda uma foto depois lá no direct. Ai, que amor, Michele, minha aluna. Minha bebê fez 1 ano e ele amou carne de churrasco. Isso aí, quem não gosta, né, gente? Coisa boa. Paloma, comecei a introdução alimentar ontem, pediatra pediu para dar banana uma vez no dia apenas. E na próxima semana maçã e na próxima semana mamão. A banana tá cuspindo. Paloma, eu não sei qual é o caso, né? Essa é uma conduta, tenho que te dizer, né? Porque eu me atualizo diariamente sobre tudo. E é uma conduta que não existe mais, tenho que te falar a verdade. Eu não vou aqui passar a mão na cabeça de ninguém, né? Porque eu venho falando que existe de atualizado. E não é a conduta correta, uma, depois outra, tá? Então, não existe essa recomendação mais de uma vez a semana banana, outra semana maçã, na outra semana mamão. Não existe isso, certo? Então, pode oferecer qualquer tipo de fruta, não precisa repetir o tipo de fruta, tá? Então, primeira semana, frutas. Segunda semana, frutas à tarde. Primeira semana, frutas de manhã. Terceira semana, almoço. Quarta semana, o 7º mês, jantar, tá? Conceição, ele sempre fica engolido. Aí tem um medo de ele engasgar. Não. Se tiver corte correto, textura correta, não tem aumento no risco de engasgo da carne, certo? Então precisa estar na textura, consistência correta, corte correto. Nilma, linda, minha aluna, já ofereci carne de porco, carne de gado, frango e peixe. Muito bom! É isso aí, variedade, a criança conhece, não recusa, vai ter um paladar incrível. E é isso, né? Escolhas de um paladar está nas nossas mãos. Sem dúvida, Cláudia BBS. Elisa, eu tava recusando cenoura, dei junto com a carne moída, durou 2 anos e 10. Que ótimo, Elisa. Muito bom, deu juntinho com a cenoura. Ok. Sou aluna da Eliana e assisti seus vídeos lá. Ai, que máximo! Adorei, Lelê. Na introdução alimentar, agora com 7 meses, ela aceitou tudo. Gostaria de saber como devo proceder. Isso aí é muito individual, né? Lelê, em relação ao leite. Isso aí a gente ajuda lá dentro do MBS. Mãe por mãe, porque a gente precisa, né, de saber todo o histórico da criança. Se tá comendo, se tá com a introdução alimentar consolidada. A Paloma viu que estou estudando e que está incorreto. Isso aí. Sabrina. Cíntia, só tenho a te agradecer por todos os ensinamentos. Meu bebê está com 1 ano e 5. Come super bem. Ai, que máximo. Adoro saber esse feedback de vocês, gente. Lembro de algo que me falou: quem não é visto não é lembrado. Exatamente, essa frase é minha e é isso, né, Sabrina? Quem não é visto não é lembrado. Se a gente não oferecer, se a gente não persistir, se a gente não modificar formas de apresentação, a gente acaba
deixando essa criança sem conhecer de fato um alimento, porque os registros de memória, tudo que a criança vai registrando de informação, de sabor, de cheiro, de cor, que ela visualiza, que ela pega, que ela puxa, que ela brinca, que ela amassa, isso tudo são informações sensoriais que para a criança é uma informação muito, mas muito importante. E a gente precisa oportunizar tudo isso para ela. Caso contrário, ela não vai ter essa experiência sensorial. E a gente vai estar limitando o paladar. Eu limito a criança de ver um alimento, eu estou limitando o paladar automaticamente. Aliana, a gente vai ter, o curso vai abrir dia 7 de fevereiro, a próxima turma. São turmas, né? Mamães e Bebês Satisfeitos são turmas que a gente acompanha essas mães e famílias. O valor da última turma, chama no direct que a gente responde direitinho, porque a gente está avaliando essa próxima turma que vai ter vários bônus também, tá? Paloma e ainda pediu para dar suco, mas vi que não, que horror, é muito desatualizado, suco nem pensar antes dos 12 meses, não é fruta, não é água, não, nada de suco, né? Sabrina, sim, teve uma época que não estava aceitando alguns legumes e você me falou isso. Hoje, com todos novamente, obrigada por tudo. Ai, felicidade a minha, Sabrina. Obrigada pelo feedback. Então, gente, essa foi a nossa live. Obrigada a todos pela participação sobre carnes. Esse vídeo vai ficar salvo lá no YouTube. Quem não tá inscrito no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like lá nos vídeos, direitinho, bonitinho, que vocês vão receber, né? Cliquem lá no sininho que vocês vão receber semanalmente. Tô gravando vídeos lá e aqui, às vezes eu tô fazendo, mas aqui não tá tão frequente devido à demanda de trabalho, tá, gente? E a gente vai ter, então, dia 7 de fevereiro, a nova turma. Cíntia, você ainda lembra de mim, são 4 anos consumindo teu conteúdo e o Baby 2 está saudável e papando tudo, mas eu não tenho, como ainda lembro de ti, eu lembro de todas vocês, mas credo, como que não é imenso saber de vocês, saber dos detalhes de vocês, né, dos bebês, Baby 1, Baby 2, Baby 3, tem várias alunas aí lindas. Ai, gente, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer rever vocês aqui. Vai ser, sim, Elisa, em fevereiro, o curso de seletividade. Isso, a gente tá fazendo tudo bem bonitinho, porque a gente quer fazer tudo bem bacana. O link de pré-inscrição para crianças de 2 a 6 anos tá lá também, tá? Que é para crianças em seletividade alimentar, crianças que querem melhorar a alimentação, as mães que não estão conseguindo evoluir com a criança, tá? Tá bom, gente? Eu vou me despedindo. Obrigada pela participação de todo mundo. E eu vou deixar essa live salva lá, tá bom? Lá no YouTube. Se inscrevam lá que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Um beijo em vocês. Obrigada a todo mundo. Espero que tenham gostado. Beijinho.